Ok. Olá, boa tarde. Estamos aqui direto da TV Web Jornal RS. Estamos com agora mais uma entrevista exclusiva com uma das lideranças políticas mais experientes do Vale dos Sinos, né? Hoje recebemos em nossos estúdios a Tânia Terezinha da Silva. Ela é técnica em enfermagem, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos, ex-prefeita em 2 mandatos em Dois Irmãos, e também teve uma forte atuação na área da saúde em Novo Hamburgo, quando ela era especializada durante o período da pandemia, né, Terezinha? Então, Tânia, com uma trajetória marcada pela gestão pública e pelo envolvimento direto com as demandas da população, Tânia também disputou a Prefeitura de Novo Hamburgo, uma eleição. Agora, novos projetos passam pela vida política e agora ela está se candidatando a deputada estadual. Então, vejam, a entrevista de hoje busca justamente aprofundar essa trajetória, os desafios enfrentados e as propostas para o futuro da região. Então, seja bem-vinda, Tânia, para os estúdios da TV Web Jornal RS. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao teu convite, Ari Schneider. Tem muitos familiares em Dois Irmãos. Em nome do Jornal RS, e dizer da minha satisfação de estar aqui. De estar aqui conversando com cada um que estão nos escutando, que vão nos escutar, porque muitos perguntam quem é a Tânia. A Tânia é nascida aqui no município de Novo Hamburgo. Fiz minha graduação, estudei, 2 filhos nasceram aqui em Novo Hamburgo, até a minha mudança de vida para Dois Irmãos, que foi através de uma oportunidade de um concurso público que fiz como técnica em enfermagem e tirei 1º lugar, Ari. Depois de estudar muito, é óbvio que eu sempre digo, né, que Deus ajuda a gente em tudo. Deus me ajudou a ter saúde, a ter uma família maravilhosa. Deus ajuda quem madruga. Só que nós precisamos estar em movimento. Nós não podemos estar esperando somente que Deus faça. A nossa parte a gente faz. Então, estudei bastante. E aquela Tânia que iniciou lá em 1991... se tornou, então, vereadora já em 1996, depois 2000, depois vereadora mais votada do município de Dois Irmãos em 2008. E tu já me apresentou o presidente da Câmara, 8 anos vereadora, e em momentos muito desafiadores, né? Que eu sempre cito que o desafio foi grande, que nós pegamos como prefeitos e prefeitas muitas crises. Uma delas foi a greve dos caminhoneiros, não sei se você lembra. Lembro. Que eu estava como presidente da Associação dos Prefeitos do Vale dos Sinos, nós nos unimos num movimento regional, por exemplo, para que chegasse insumos nos nossos municípios, porque estava tudo parado. E depois nós pegamos também o início da pandemia 2020, que foi muito desafiador, e eu novamente estava lá, como presidente da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, fazendo aqueles recursos para o governo do estado, quando tinha as bandeiras vermelhas, amarelas, pretas, estava lá liderando, porque eu sempre acreditei que é importante a saúde, mas também é importante o desenvolvimento econômico de uma região, de um estado e de um país. Então, estávamos lá, junto com o governo, fazendo com que nós tivesse equilíbrio num momento tão difícil. Tânia, me diz uma coisa, o que te levou para a vida pública? Para a política? O que me levou para a política? Essa é uma pergunta muito importante que muitas vezes eu me fazia também. Eu tenho certeza que o que motivou eu ir na política é saber que pessoas como eu, que têm coragem, que é destemida e que tem empatia pelas pessoas, irá representar muito bem a cada comunidade.
Então, tanto como vereadora, como prefeita, a essência da pessoa continua a mesma, mas o desejo de entregar o melhor é muito maior. Então, eu sempre digo que estar na política, para mim, não é um patamar superior, não. É algo que eu faço com carinho, com amor, com responsabilidade e com muita coragem. Que isso é necessário para todos os entes que estão em todas as profissões, mas na política é essencial. E a palavra ética. Ética, ela permeia por todos os caminhos que nós andamos. E essa palavra se chama Tânia. Coragem, respeito e resultados, que eu acho que isso é o mais importante. Sim. Então, resumindo, a palavra se chama empatia, vontade de trabalhar, estudar para fazer o melhor pelas pessoas. Isso me motivou a lá naquela época, em 95, me filiar a um partido político e colocar o meu nome à disposição para ser vereadora. E lembrando, Ari, que aquela época não era obrigatório ter candidatas mulheres. Coloquei o meu nome realmente por querer fazer o melhor de mim dentro do cargo que ali estava. Tânia, para aqueles que estão me ouvindo, a Tânia foi prefeita por 2 mandatos em Dois Irmãos. Dois Irmãos é uma terra de alemão. O que levou o povo de Dois Irmãos a votar em você, Tânia? Porque é um povo alemão, né? E geralmente eles preservam aquelas raízes, né? Mas o que eles viram na Tânia para votar na Tânia? Trabalho. Porque quando fui eleita em 2012, muitas pessoas e emissoras famosas me procuraram para saber, Tânia, qual é o fenômeno que fez tu ser prefeita? E muitas vezes eu me perguntava, mas por que estão me perguntando isso? Porque para mim e para Dois Irmãos, eu era uma pessoa que estava na política, fazendo uma política de resultados. No momento em que eu já estava 12 anos vereadora, fui diretora de saúde, sei as dores da saúde, sei o que as pessoas precisam e procurava fazer o meu melhor. Então, foi um caminho natural para quem morava em Dois Irmãos. E eu sempre digo, Ari, que Dois Irmãos, ele não votou em mim por eu ser negra ou por eu ser mulher, e sim por acreditar que eu iria e fiz diferença no desenvolvimento da cidade de Dois Irmãos. Então, resumindo, o meu nome se chama Trabalho, Responsabilidade e Ética, e Dois Irmãos sempre entendeu isso, além de bandeiras partidárias. Você foi prefeita por 2 mandatos. Qual foi, dentro desses 2 mandatos que você teve, qual foi vamos dizer assim, qual foi um projeto que a Câmara de Vereadores ou até a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos apresentou, assim, que foi sucesso, que foi diferencial de outros municípios no seu mandato? Bom, eu sempre inicio Tem essa um posto fala... 24 horas, né? Na época. Sim, né? Eu sempre inicio a minha fala dizendo que o maior projeto que teve não foi projeto, foi uma linha de trabalho. Certo. Então, a linha de trabalho, na primeira semana que nós assumimos no ano de 2013, a linha de trabalho junto com os secretários municipais foi: nós assumimos para melhorar a cidade que nós vivemos. Então, nós não vamos falar do governo anterior. Porque é um pensamento meu, Ari. Nós não podemos admitir que um governo assuma falando mal do governo anterior, olhando para o retrovisor. O retrovisor a gente respeita, mas o eleitor quer ver resultados. Isso. Então, a gente não perdeu tempo passando um ano dizendo se a ambulância ficou quebrada, se ficou dívida, se não ficou. Ficou dívidas, ficou, mas nós temos a obrigação, quando colocamos o nosso nome à disposição, saber a realidade que você vai receber. Sim. É uma obrigação de todos os candidatos. Então, ali fez com que nós não perdêssemos tempo nem energia vendo o defeito dos outros.
e sim vendo as nossas qualidades de como tirar o nosso plano de governo do papel. E quando se tirou esse plano de governo, e pode ser coisa simples, mas quando nós zeramos a fila de educação infantil e de turno integral, construindo escolas, fazendo parcerias público-privadas para que 100% das crianças fosse atendida, esse é fundamental. Porque daí ali nós estamos, além de atendendo essa criança e esse adolescente na educação, nós estamos flexibilizando para que as mulheres saiam para o mercado de trabalho com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão bem atendidos. Então, quando se fala que nós tínhamos 20% de saúde, de estratégia de saúde da família, e dos 20%, em 4 anos, nós ampliamos para 80% de atendimento e estratégia de saúde da família. Por entender que na pirâmide da saúde é muito importante a emergência, é claro que é importante. Mas o mais importante é o atendimento na saúde básica. É nós atendermos as pessoas que têm diabetes, que têm colesterol, fazer um acompanhamento concreto e ter uma emergência que funcione efetivamente para atender as pessoas. Então, quando se fala de emergência, nós vimos que aonde a emergência estava, não comportava mais esse atendimento que a nossa cidade precisava. Fomos buscar parcerias, usamos recursos próprios da prefeitura e construímos a emergência 24 horas. Isso, eu ia perguntar agora. Você foi responsável pela implantação do plantão 24 horas em Dois Irmãos, né? O plantão 24 horas já existia. Já existia. Nós fomos responsáveis por ampliar esse atendimento com sim. mais profissionais, com atendimento na pediatria, por manter o nosso hospital com 4 clínicas básicas necessárias, que à época muitos pensavam e queriam fechar o hospital para economizar. Lembro disso. Então eu vejo que o meu entendimento que saúde não é gasto, saúde é investimento. E é obrigação do gestor pensar em quem está lá na ponta para atender. Então, nós mantivemos o hospital com ampliação de especialidades, ampliamos a emergência 24 horas, com atendimento personalizado, com salas especiais para atendimento, e ampliamos ainda a atenção primária. Mas eu vejo que o que nós nos destacamos também, Ari, foi no desenvolvimento econômico. Porque eu sempre digo que um gestor, é claro que ele precisa atrair novos investimentos e é necessário. Sim. Mas é necessário tu valorizar aqueles que ali Que já estão. estão. Aqueles que acreditaram no município lá atrás. E digo, o Grupo Erval, a empresa Virt, Pegada, Hendrix Carrano, aqueles que ali estavam. Então, nós conseguimos fazer um planejamento para manter essas empresas, que a luta que o Rio Grande do Sul tem é desleal em relação à região norte e nordeste, e ainda atraímos para que ficasse no município a empresa Mahindra, que agora efetivamente se instalou em Dois Irmãos, mas que iniciou na nossa época para manter essa grande empresa em Dois Irmãos. E com isso nós atraímos mais pessoas para morar no município, porque a maioria das pessoas, elas querem morar num local onde tenha educação de qualidade, saúde, Segurança. desenvolvimento econômico, uma cidade limpa. É isso que as pessoas buscam. Trazendo essas pessoas para morar no município, aumentou o nosso ICMS, aumentou os nossos tributos, e com isso nós também conseguimos divulgar e melhorar os nossos eventos tradicionais, como o Kerp São Miguel, que nós conseguimos ampliar o evento. Natal dos Anjos. E o Natal dos Anjos. E talvez vocês que estão me escutando, vocês percebem que eu não falo a palavra eu. Não faço nada sozinho. Primeiro que me ajuda é o Senhor lá em cima. E depois é você formar uma equipe qualificada.
Mas a equipe tem que ser qualificada e amar a cidade aonde mora, amar a cidade onde trabalha. Que quando se tem essa equipe trabalha dando o melhor de si. Então, a Tânia gestora, ela olha para os seus por iguais para chegar num resultado. Então, a palavra nós sempre vai estar no meu vocabulário. Tânia, o que fez a prefeita Fátima? O que fez a prefeita Fátima convidar a Tânia para estar presente conosco aqui no município de Novo Hamburgo para administrar a Casa da Saúde? Foi porque nós fomos prefeitas no mesmo mandato. Eu fui eleita primeiro mandato, 2013 até 2016. E nesse episódio, só dando os parênteses, a diferença de votos foram somente 600 votos. E depois fui reeleita em 2016 com uma diferença de quase 4.000 votos, né? Isso em dois irmãos, tá falando? Em dois irmãos. Tá. E 2017, a prefeita Fátima assume Novo Hamburgo. E nós éramos em 7 mulheres assumindo as prefeituras. Tinha A Estância Casa das 7 Velha. mulheres. Exatamente. Sapiranga, Novo Hamburgo, a prefeita Fátima, Estância Velha. A Ivete. A Estância Velha, a Ivete. Eu tinha Picada Café, a Cláudia, a Carla no Morreuter. Então, automaticamente, nós conseguimos fazer vínculos de compartilhar os nossos exemplos na prefeitura e principalmente na Associação do Vale dos Sinos, que é agora a Associação do Vale Germânico, que colocamos esse nome enquanto eu estava como presidente, que foi uma forma do nosso vale ter identidade, tanto na área turística, como cultural, como no desenvolvimento econômico. Então, esse conhecimento enquanto prefeitas fez com que ela me convidasse para fazer a gestão da Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo. Você atuou na época da pandemia. Sim. Aqui, né? Como é que foi controlar um hospital com tanta gente vindo de todos os municípios, né? Na época da pandemia? Ari e nossas pessoas que estão aqui assistindo, foi desafiador. Foi assim, um dos períodos mais difíceis foi quando eu estava à frente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, que além do hospital municipal, é responsável por várias unidades de saúde. Sim. E também pelas 2 UPAs. Nós vivemos um período ali em 2021, que eu sempre digo que 2020 foi o período de medo, muito medo. Alguns casos de Covid, muito grave, mas foi medo. Eu perdi muitos amigos nesse período. 2020. Mas 2021, tu vai lembrar que teve o Natal, Ano Novo, as pessoas foram para a praia, depois teve o Carnaval e ali deu aquele pico da Covid. E no hospital, nós trabalhamos para atender o maior número de pessoas. Eu fico imaginando que a UTI, que era para ter 10 pacientes, nós chegamos a colocar 30 pacientes. Porque o SUS atende a todos, sim, enquanto que muitos planos particulares diziam que não tinha vaga, nós abria a vaga e colocava as pessoas lá dentro. Nós montamos em menos de 48 horas mais de 20 leitos de UTI. E a nossa responsabilidade de ter oxigênio, de ter medicamentos. Nós trabalhamos muito incessantemente, vocês podem acreditar, que foi 24 horas por dia. As UTI estavam cheias, né? Por que 24 horas por dia? Porque mesmo indo para casa, nós vamos lembrar que teve um episódio de um hospital que o oxigênio rompeu e tudo mais. E poderia acontecer. Então, a nossa cabeça, o nosso WhatsApp era nos comunicando com todas as equipes e vendo que ali estava funcionando. Que o nosso hospital aqui de Novo Hamburgo, ele atende desde UTI
desde UTI neonatal, as nossas gestantes, cardiopatas, UTI de adultos, enfim. Então, se tivesse qualquer tipo de problema no hospital, seria uma tragédia. Então, foi uma dedicação imensa. E quando se fala, então, de emocional, Ari, é pior ainda. Sim, eu acredito. sou proveniente da área da saúde. Eu sei o quanto a gente é capacitado para intubar um paciente, que é colocar o tubo, quando um paciente tem um AVC grave, ou quando tem um acidente grave, ou quando faz uma cirurgia no bloco cirúrgico, que daí o anestesista diz, vou te colocar um anestésico, e é colocado o tubo. Porém, na pandemia, a gente não foi capacitado ali para fazer esse procedimento com uma pessoa consciente e lúcida. A pessoa tinha saturação em torno de 80%, 83%, estava lúcida, olhando para os profissionais de saúde, olhando nos olhos do profissional e perguntava, enfermeira ou doutora, vai dar tudo certo? E não se sabia dizer se ia dar tudo certo. Daí se oferecia o celular para fazer, entre aspas, uma ligação para o familiar, que poderia ser a última ligação. Esses profissionais ficaram esgotados emocionalmente, porque eles passaram mais de 48 horas direto, às vezes sem ir para a família ali. Eles chegavam na nossa sala da presidência chorando. E ali é quando um gestor precisa tomar atitude. E a nossa atitude enquanto gestão foi acolher esses profissionais. Eu acredito, eu não tenho um levantamento, mas eu tenho quase certeza que o Hospital Municipal de Novo Hamburgo foi quem deu aporte psicológico para os nossos profissionais, para que eles pudessem desabafar com psicólogo, terapeuta, enfim, para poder ter força para continuar nessa jornada importante. Então, por isso que no início da nossa fala, eu falei a palavra empatia. Se o gestor tem empatia, ele toma a atitude que é necessária. E naquela época era necessário cuidar de quem cuida. Cuidar daqueles profissionais que estavam ali cuidando dos pacientes. Agora, olhando para frente, logo em seguida, Tânia vai estar sendo escolhida para ser candidata a prefeito de Novo Hamburgo. Como é que foi isso? Foi um grande desafio para mim. Eu posso dizer que foi um grande orgulho. Por eu ser nascida em Novo Hamburgo, meus irmãos moram em Novo Hamburgo, por eu ter todo esse histórico de me lembrar da Praça das Pombas, que tinha um foguete no meio, de me lembrar da Casa Floriano, Rural, Cavazoto. Então, retorno de uma vida política muito boa para vir aqui e tentar ajudar esse município de Novo Hamburgo, que precisa de tantas coisas, mas principalmente de responsabilidade, de ética e de trabalho. Então, tive a honra de colocar meu nome à disposição, porém foi num momento de muita polarização. Um momento muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, para mim foi de muito aprendizado. Eu estou aqui como pré-candidata a deputada estadual, pode ter certeza que tem muito a ver com a campanha que eu fiz em Novo Hamburgo. Porque aqui nós vimos as dores desse município. Nós entramos em cada bairro, em cada lugar, em cada região, olhando nos olhos das pessoas com responsabilidade. E agora eu sei o que é necessário. E é por isso que eu quero essa oportunidade, que eu estou como pré-candidata a deputada estadual, fortalecida e sabendo que realmente eu tenho como valorizar esse espaço e como representar o nosso vale. Que muitas vezes, às vezes, eu pergunto para as pessoas, uma coisa interessante, vou fazer uma pergunta para vocês. Em quem vocês votaram há 4 anos atrás para deputada estadual? Quase difícil de lembrar. Muitas pessoas não lembram. Então, esse é o nosso desafio. É dizer assim, olha, a Tânia está como pré-candidata, está conversando aqui, mas se tudo der certo,
Tomara que sempre lembre que a Tânia faz diferença, que tarará, tarará. Mas é claro que tem as convenções agora, então Sim. estou como pré-candidata, mas foi esse trabalho de 2 irmãos, de Novo Hamburgo e da nossa região como um todo, que me deu, assim, coragem e vontade de colocar o meu nome à disposição. Tânia, nossa última pergunta, depois nós vamos para as considerações finais. Para encerrar, qual é o principal compromisso que você assume diante da população, caso você vença as eleições para deputado estadual? Proximidade. Proximidade, saber que o Vale vai ter alguém que represente a gente. Vai ter uma porta para bater. Que muitas vezes, e é muito importante, nós falarmos de emendas parlamentares, isso é muito importante. Mas o mais importante, Ari, é tu ter um problema aqui na rádio e tu ter o gabinete da Tânia, se for eleita, para bater. E para dizer, estou precisando disso, eu vou te receber. Nem sempre eu vou receber, eu vou conseguir resolver o que é necessário. Mas eu vou ter escuta, eu vou ter empatia e vou atrás. Eu vou bater, independente de quem for o governo. Porque eu vejo que quando um político é eleito, ele não tem estimação por nenhum partido mais, porque ele é eleito pelo povo e ele não pode governar somente para quem votou nele, e sim para toda uma comunidade. Então, esta Tânia aqui, o compromisso é trabalho, 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 coragem e resultados, que não adianta só ficar dando discurso para ter like, internet ou redes sociais. Tu tem que ter resultado das ações. Tânia, agora encerrando, já faz as suas considerações, mas convença o eleitor para votar na Tânia. Bom, eu posso primeiramente agradecer a esse espaço que está aqui. Quero dizer que nós tivemos um evento aqui em Novo Hamburgo, no dia 21 de maio, que foi maravilhoso. Foi no CTG aqui. Foi no CTG, e sabe o que foi que eu gostei, Ari, e aos ouvintes, aos que vão nos assistir? É que foi de pessoas que não são ditas políticas, que eu digo são pessoas fora da bolha, que nós queremos falar, que nós queremos conhecer e que nós queremos compartilhar a nossa experiência. E agora, em 2 irmãos, vai ser o meu aniversário, anotem ali, vai ser no dia 17 de julho. Até deixei aqui um cartão aqui. Onde é que vai ser? Bem bonito. Na Sociedade União em 2 Irmãos, no dia 17 de julho. Quem pode ir lá? Às 19 horas. Quem pode ir? Me chama no Instagram e a gente anota o nomezinho e deixa o cartão lá reservado, cartão R$30. Mas a janta é maravilhosa e eu estarei lá para dar um abraço em cada um de vocês. E eu acho que o que tu perguntou eu já respondi. Por que eu sou pré-candidata? Porque eu sei que eu posso te representar muito bem na Assembleia Legislativa, passando claras convenções, que será agora no mês de julho, e tendo meu nome validado na convenção, para daí de 16 de agosto eu poder dizer que eu sou realmente candidata a deputada estadual. Ok. Chegamos ao final de mais uma entrevista, aqui, uma entrevista especial, exclusiva com a Tânia Terezinha da Silva, né? Agradecemos a presença da Tânia, então, por compartilhar sua trajetória, suas experiências na gestão pública e suas perspectivas para o futuro do Vale dos Sinos.